Olá, boa noite, eu sou o irmão Reis, eu estou aqui nessa noite em nome de Jesus Cristo, juntamente com a irmã Nadar e minha esposa. Nós acabemos de vir de um culto de mulheres, e foi uma bênção de Deus para a glória de Deus. Então eu tenho uma mensagem para você com um tema. O tema dessa mensagem é um tema muito importante. Veja como saber se estar na presença de Deus e sem pecado. Então, como é que você vai saber que está na presença de Deus e sem pecado? Entenda, para estar na presença de Deus, você tem que aceitar Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, mergulhar nas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que ler a Bíblia, tem que ir aos cultos, tem que congregar, tem que escutar a palavra e obedecer para estar na presença de Deus. Agora eu vou mostrar para você, lendo as Escrituras, né, irmã Nadar? Boa noite, né? Glória a Deus. Paz do Senhor, né? Sua irmã Nadar. Mais uma vez estou aqui juntamente com meu esposo para podermos aqui falar dessa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus. Então que você possa aí dar atenção, que você possa crer, porque assim Deus vai operar na sua vida. Amém. Então em 1 João capítulo 3, primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, no versículo 1 em diante, está escrito desta maneira: Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então uma pessoa, para ser chamado filho de Deus por Deus, para se tornar filho de Deus, a pessoa tem que receber Jesus como único Senhor e suficiente Salvador. Porquanto todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, crer no nome de Jesus Cristo, aceitar Ele, se batizar, faz com que você seja chamado filho de Deus, e no mundo espiritual você se torna filho de Deus. No versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, porque aceitamos Jesus, se batizamos, estamos lendo a Bíblia, estamos escutando as Escrituras Sagradas e estamos obedecendo. Então, somos filhos de Deus, estamos amando o nosso próximo, você do mesmo jeito. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então nós vamos ser semelhantes a Deus e a Jesus Cristo, porque nós vamos ser como anjos, igual anjos no céu. Não com a mesma autoridade deles, mas vamos ser como eles. Entendeu? Porque assim como Ele é, o veremos. Assim como Deus e Jesus é lá no céu, nós vamos ver Ele. Então no versículo 13 está escrito desta maneira: E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica a si mesmo, como também Ele é puro. A Ana Dark vai ler no versículo 4. Lê a Ana Dark, versículo 4, versículo 5, versículo 6. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, ou seja, Jesus. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, nesta palavra, o apóstolo João, inspirado por Deus e por Jesus, pelo Espírito do Criador, ele disse assim: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade. Então, quando eu e você, nós, o ser humano, qualquer pessoa pratica um pecado, a pessoa está praticando a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados do mundo. Então, Jesus, Deus, através do propósito de salvação, enviou Jesus para tirar o pecado do mundo. Então, quando a pessoa aceita Jesus e se batiza, a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus. E quando a pessoa lê as Escrituras, escuta as Escrituras e obedece às Escrituras, o que acontece? O pecado não permanece mais em nós. Então, como saber se você está na presença de Deus e sem pecado? Qualquer que permanece nele não vive pecando. Então, uma pessoa que está na presença de Deus, a pessoa não vive pecando. Uma pessoa que está em Jesus Cristo, que aceitou Ele, que se batizou ou que se reconciliou, a pessoa não vive pecando. Então, desta maneira, você reconhece que a pessoa está na presença de Deus e está sem pecado. Quais pecados? Aqueles pecados de morte, pecados que Deus pediu para que o ser humano não fizesse em cima da terra. Deus pediu para o ser humano não fazer em cima da terra, que impede de entrar no reino do céu. Então, como saber se o ser humano, se você está na presença de Deus,
Se você está sem pecado, é quando você aceita Jesus, quando você se batiza, aí você está sem pecado. Então eu quero ler para você rapidamente o significado da palavra pecado. O significado da palavra pecado é falta de conformidade com a lei de Deus, em estado, disposição ou conduta. Para indicar isso, a Bíblia usa vários termos, tais como pecado, desobediência, transgressão, iniquidade, mal, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência, depravidade, depravação. O pecado atinge toda a raça humana a partir de Adão e Eva. Quando Eva comeu o fruto e Adão ali comeu também, ali eles morreram espiritual. Então todos passaram, o pecado atingiu a humanidade, todos aqueles que nasceram de Adão até o dia de hoje. O castigo do pecado é a morte física, espiritual e eterna. Da morte espiritual e eterna escapam aqueles que se chegam a Cristo, o Salvador. O pecado sem o perdão é a incredulidade. Então, o que acontece? Você reconhece que você está na presença de Deus e sem pecado quando você não vive pecando, praticando o pecado. Qual o pecado? Pecado de matar alguém, maltratar, pecado de beber, usar drogas, de se prostituir, de adulterar. Então, como é que você vai saber que está sem pecado quando você não está cometendo pecado? Eu vou dar alguns significados de pecado, de algumas coisas que o ser humano, se fizer, não entrará no reino do céu. Pode ser eu, pode ser qualquer pessoa. Então, em Gálatas, capítulo 19 em diante, está escrito, leia, por favor. Porque as obras da carne são manifestas, obras da carne, os desejos, desejos da nossa carne, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, amém. O que é que eu falo aqui para você? Que tem palavras que a gente não sabe bem o significado. Você vai lá em Gálatas, capítulo 22, versículo 19, e pesquise, o significado dessas palavras, que aí você vai entender melhor, o que elas significam. Amém. Então é isso. Então veja que a idolatria é um pecado. Então, quando uma pessoa vive idolatrando, a pessoa está fora da presença de Deus e está fazendo algo que desagrada a Deus. Então a pessoa está praticando um pecado. Quando a pessoa está na feitiçaria, a feitiçaria também é pecado, a feitiçaria. Então, quando a pessoa larga a feitiçaria, quando a pessoa larga a idolatria, quando a pessoa larga a inimizade, a pessoa está na presença de Deus e sem pecado. Porfias é contendas, brigas. Então, quando a pessoa não está porfiando com as pessoas, contendendo, brigando, a pessoa está sem pecado. Imolações é competições contra aquilo que... Iras, quando você não está irado, nem praticando a ira contra alguém, quando você não está pelejando, dissensões, que se refere também a briga, contendas, heresia, quando você não está cometendo heresia, quando você não tem a inveja dentro de você, você está na presença de Deus e você está sem pecado. Quando você não está cometendo homicídios, nem mandando cometer homicídios, e nem consentindo com homicídios, você está na presença de Deus e sem pecado. Quando você não está vivendo na bebedice, o que é bebedice? É bebedeiras. Então, quando uma pessoa não está na bebedeira, bebendo, a pessoa está o quê? Na presença de Deus e está sem pecado, no sentido de Deus e de Jesus, no sentido bíblico e no sentido de conformidade com a lei de Deus, não é com a minha lei, com a lei de Deus. Então, desta maneira, você sabe que está sem pecado. Então, você sabe que tanto você como o seu próximo está sem pecado no momento que a pessoa aceitou Jesus, se batizou, no momento que a pessoa está obedecendo a palavra. Então, quando a pessoa não está mais praticando
O pecado, a pessoa está sem pecado e você sabe que a pessoa está na presença de Deus ou você mesmo. Então, Deus abençoe você e sua família. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Então, o que é que acontece? Quando eu, que bebia, que usava drogas e que fumava cigarro e que se prostituía, não estou mais fazendo isso, o que é que acontece? Então, eu estou sem pecado e estou na presença de Deus. Assim não é só eu, é qualquer ser humano. Uma pessoa que está no crime, uma pessoa que está traficando, usando droga, bebendo, matando ou consentindo com erro, com mortes. Quando a pessoa não está mais cometendo, então a pessoa está o quê? Na presença de Deus, e a pessoa está o quê? Sem pecado. Sem o pecado que não está mais cometendo. Agora, se eu todo dia eu bebo, então eu estou no pecado. Então, se todo dia eu mando fazer mal, se eu tenho inimizade na minha vida, se eu ando brigando, contendendo, então eu tenho um pecado. Mas se eu não estou mais brigando, nem contendendo, se eu não estou mais bebendo, nem usando droga, se uma pessoa que matou alguém não está mais matando, pediu perdão, se arrependeu, então ela não está mais no pecado. Se uma pessoa que estava no crime e ela saiu do crime, ela não está mais no pecado. Então, uma pessoa que cometia adultérios e não está mais adulterando, então ela não está mais no pecado. Ela esteve no passado, está no presente. Então, quando uma pessoa cometeu o erro ontem e hoje não cometeu mais, ela esteve, né? Então, ela não está no pecado. Então, se você errou, mentiu ontem, você pediu perdão a Deus e não está mentindo hoje, se você bebeu ontem e conforme a Bíblia Sagrada é pecado beber, então se você não bebeu hoje, você já não está mais cometendo, praticando. Então você pratica, você está no pecado, no erro, quando você vive praticando. Então quando você não está mais praticando, então você não está mais no pecado. Então quando você não está mais mentindo, enganando, traindo, matando, mandando matar, perseguindo, mandando perseguir, maltratando, mandando maltratar, quando você não está mais fazendo isso, então você está na presença de Deus, ou buscando a presença de Deus, ou você está sem esses pecados. Mas quando você vai praticando, então você está no pecado. Mas nós não estamos no pecado porque nós não estamos praticando. Então eu não estou falando isso para a minha vanglória, para que você entenda. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Então, quando você não está mais praticando, então você está ciente que você não está mais no pecado e você está na presença de Deus. Então, Deus abençoe você e sua família. Isso mesmo. Deus abençoe. Como ele falou, né? Não é que a gente não esteja não sendo um pecador, porque como ser humano nós sempre vamos pecar. Mas esses pecados aí, o qual, né, a gente falou aí em Gálatas, que fazem separação de nós e Deus, né, depois que nós ali reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, né, a gente foi separado, ou seja, santo significa separado do pecado, né, então é necessário a gente o quê? Se esforçar. A Bíblia diz vigiai e orai, então nós temos que vigiar e orar para que a gente não venha cair na tentação, porque o pecado ele vem porque ele quer, né, o próprio diabo ele nos influencia a pecar, porque eles sabem que isso nos separa de Deus. Então, nós temos que vigiar, nós temos que orar e pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. Verdade. E Ele nos ajuda, porque realmente, se não for o Espírito Santo, nós não conseguimos. Uma hora ou outra, o que você começa a pecar aqui na sua mente e pensar que não, você deixa descer para o coração e coloca em prática o pecado. E aí, né, infelizmente já é tarde. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, você vai conseguir se arrepender e se vigiar e orar, ficar firme. Mas se não, infelizmente, muitas das vezes não consegue. E tem muitas pessoas aí perdendo a sua vida, não somente espiritual, mas a vida física. Perde a vida física e a espiritual. Por quê? Porque morre na prática do pecado. Então, guarda essa palavra no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus e saiba que Deus, Ele quer nos salvar, Ele nos ama, viu? Ele nos ama. Mas é necessário nós termos a atitude, né? Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele não vai nos forçar. Então, é quando a gente acredita, quando a gente quer, né, viver aí para agradar a Deus,
Amém? Amém, glória a Deus. Então é isso, ó. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Então, quando você não está mais pecando, cometendo os pecados que Deus proíbe, que Deus quer que nós não façamos, que nós não façamos em cima da terra o pecado, quando você deixa de cometer o pecado, então você está na presença de Deus e sem pecado. Você está agradando a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo. Então, você sabe que você está sem pecado no momento que você não está mais praticando. Você sabe que alguém não está no pecado quando alguém não está mais praticando aquele pecado. Então, Deus abençoe você, sua família, que Deus lhe guarde, lhe livre de todo mal, que Deus perdoe o nosso pecado cometido por pensamento, por desejo, por prática, consciente ou inconsciente. Que Deus abençoe todas as áreas da nossa vida, que Deus nos guarde, nos livre de todo mal. Deus abençoe nossos familiares, nossa família, em nome de Jesus Cristo, que toda obra do diabo seja desfeita, que não venha prevalecer contra a sua vida, contra a sua família, em nome de Jesus Cristo.